Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia e Graça na Veia. Sou o pastor Edinho, seu amigo. O tema desta mensagem, deste vídeo é mais Deus, menos ego. Eita! Em João capítulo 3, versículo de número 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Meu Deus, que tremendo isso. Antes de compartilhar uma mensagem extraordinária do coração de Deus para o teu coração, deixe o seu like, faça a sua inscrição, deixe o seu comentário para você receber novos vídeos, novas mensagens, permitindo Deus. Ora, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Mais Deus, menos eu. Mais Deus, menos ego. Aprendemos com João Batista. João Batista foi um homem escolhido para preparar o caminho, aquele que foi profetizado pelo profeta messiânico, o profeta Isaías. Ora, ele começou o exercício do seu ministério pregando, profetizando, a palavra poderosa, preparando assim o caminho. Também batizando no Rio Jordão, batizando nas águas, para os devidos irmãos que aceitaram a sua pregação, a sua palavra, homens arrependidos, e ele o batizava com água. Chegou um tempo da vida de João Batista, o seu ministério, que ele foi questionado por alguns que foram enviados de Jerusalém. Ora, autoridades religiosas enviaram, melhor dizendo, até João Batista para ver o ministério, porque ele estava sendo um homem já popular, não é? Para chegar a notícia até Jerusalém, a capital, onde estava ali o centro político e religioso, chegou a notícia de João Batista que o seu ministério estava sendo de uma forma eficiente. De um jeito ou do outro, eu preciso entender na Bíblia Sagrada que João já estava sendo um homem popular e ele estava batizando com águas. Ou seja, os feitos do ministério de João Batista já era incomum para todos eles, Tanto é que ele foi enviado, não foi autoridade de verdade religiosa. Foram os fariseus, foram questionar a autenticidade ministerial e o que ele fazia, João Batista se justifica, dizendo, a profetizado, perguntaram para ele, falou assim, você é Elias? Você é algum outro profeta? Ele falou, não, eu sou aquele que o Isaías profetizou. Eu vim preparar o caminho daquele que veio primeiro. Eu vim preparar, mas eu não sou o primeiro. E outra coisa, eu não sou Cristo. Por duas ocasiões, no capítulo 1, do versículo 15 em diante, e também no capítulo 3, ele vai dizer, por duas ocasiões já disse, eu não sou Cristo, eu vim preparar o caminho para ele. Ele é antes de tudo, ele é maior, eu sou o menor. João Batista tinha os seus discípulos, até de chegar o tempo que Jesus se aproxima e ele tinha essa revelação, que viu o Espírito pousar sobre o Filho do homem, Jesus, e o Senhor falou com ele, aquele que você vê o Espírito repousar como uma pomba, vai ser esse o Filho do homem que você vai batizar. Então ele tinha esta confirmação na sua intimidade que Deus havia se revelado para João Batista. Até que chega o dia que Jesus chega para que seja batizado por João Batista e ele fala assim, eu e outra não sou digno de exaltar as suas alpacas, as suas sandálias. Ele é maior do que eu, Eu vim preparar o caminho, Eu batizo com águas, mas tem um que vai vir batizar com Espírito. Aleluia. Ou seja, após isso, o episódio, Jesus foi batizado, e para cumprir exatamente o que seria um estopim, que seria o início do ministério de Jesus, seria exatamente o sinal quando João fosse preso, e ele acabou sendo depois decapitado, e esse foi realmente que assim começou o ministério de Jesus com pregação. Ele começou pregando, depois começou ensinando e fazendo seus milagres também, chamando seus discípulos para o seguirem e dar continuidade ao seu ministério, Dentre dois discípulos que tinham, era de João Batista, dentre eles era João, Era André, melhor dizendo. E foi até Jesus, até que chegou um período que avistaram Jesus também batizando nas águas do outro lado, E aí perguntaram, mas aquele que o Senhor batizou também está batizando. E João se justifica dizendo assim, é necessário isso acontecer, porque ele é maior, ele de maneira alguma ele cresce, ele diz assim, o esposo tem a sua esposa, e o esposo tem o amigo
dele, né? O amigo se alegra quando ouve a voz do esposo. E João está dizendo assim, a minha alegria está completa. Ele está dizendo o quê? Eu já fiz o meu ministério, eu já cumpri o meu ministério, eu sou amigo do esposo. A esposa indica a missão, uma igreja, não é? Que estaria por vir, estaria por ser constituído, um povo, uma missão. E o esposo, ele está indicando Cristo. Ele fala assim, eu já ouvi a voz do esposo, eu sou amigo do esposo. Para mim, eu estou satisfeito. Para mim, a minha alegria, meu gozo está completo. João disse isso, né? Então, João, de maneira alguma, e do próprio Cristo também, né? Foram questionar, foram falar com Jesus, falaram assim, igual João não vai ter. Profeta igual João não tem. João é bom, João é um profeta, um homem de Deus. Jesus também elogia João Batista. E você observa a cortesia, a ética ministerial. A ética é especial. A ética é a cereja do bolo da inteligência. A ética é a máxima do conhecimento. A ética é a máxima do respeito e da educação. E saber que você é maior do que eu e eu não posso ser maior do que você. Isso está dentro do conjunto chamado a graça da ética, o respeito e a educação, a formalidade, respeitando a cada um na sua devida posição. Aprendemos com isso da palavra do Deus vivo. Pois bem, João se justifica dizendo, e outra, gente, é necessário que ele cresça, está falando do filho. E quando falam, Jesus fala, eis aí o cordeiro, né? No versículo 36, vai dizer dessa maneira, né? Eis aí o cordeiro, versículos depois, depois que ele diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua, né? Então você vai observar lá na frente. Olha aí o homem aí, e João Batista está dizendo assim, é necessário ele crescer e eu diminuir. Sabe o que a gente aprende? João Batista já era um homem popular, ele estava popular, por isso que veio gente de Jerusalém para ver o ministério, testificar e questioná-lo. Ou seja, João Batista tinha tudo para ser empinado, mas João Batista foi um homem simples e foi um homem humilde. Tanto é que quando foi preso, em momento algum ele questionou, em momento algum ele pulou fora, em momento algum ele renunciou ao seu ministério e para continuar sendo preso, mas ele insistiu no seu ministério, de que ele veio preparar o caminho. Para isso ele foi, né, decapitado, né, sua cabeça foi pedido a prêmio, né? Então você observa que ele glorifica Cristo, ele coloca Cristo no seu devido lugar, né? Em momento algum ele diz essa palavra extraordinária. Quanto mais você fala de Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você busca a Deus, quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você se busca no curso, quanto mais Deus te usa na pregação, é necessário você diminuir e ele crescer. Tem muita gente que está aparecendo mais do que o ministério. Tem muita gente que está aparecendo mais do que a sua pregação. Tem muita gente que está aparecendo mais do que o que canta, do que o profetiza, do que ensina. Ou seja, é necessário a palavra aparecer. É necessário o dom de cantar, de servir, de profetizar aparecer. É necessário que Deus cresça, que Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado, que Deus seja digno de todo louvor, glória, graça e adoração. E que você, servo do Deus Altíssimo, diminui, mais perto de Deus, menos ego, menos eu. É isso que nós precisamos aprender com João Batista. Que isso sirva de inspiração, de ensinamento para você. Que Deus cresça no seu ministério, no seu trabalho, na sua liderança, no seu pastorado, no trabalho que você faz, no que você significa, no que você representa, no que você foi escolhido para uma grande missão, para uma grande obra. É necessário que Deus cresça no que você é, no que você faz, no que você representa. Que Ele cresça, que você diminua. Mais de Deus, menos ego. Teologia e graça na veia. Até o próximo vídeo, permitido Deus.